Vamos nessa? E aí, vocês estão prontos para mais uma live? Hoje o assunto é pesado, hein? Fica ligado que o assunto hoje vai balançar um pouco aí a cabeça, o tico e o teco. Então vamos nessa. Bem-vindo, pequeno e pequeno investidor. Mais uma live aqui no canal. Aqui eu tenho ensinado para vocês desde a semana passada, mas sempre com os conteúdos, como que você consegue criar uma renda passiva que supere R$ 1.000 por mês investindo em ações e fundos imobiliários. Sou o Lucas, fundador do canal Pequeno Investidor, e hoje especificamente a gente vai falar de um tema bom, hein? A gente vai falar sobre o medo de perder dinheiro nos investimentos e como que esse medo vai te atrapalhar aí nessa busca de superar R$ 1.000 de renda passiva. E cara, se for pensar, quem que não tem medo na hora que vai investir, né? Isso é muito comum. Na verdade, é muito, inclusive, natural que a gente tenha medo. Agora, o ponto é o seguinte: será que esse seu medo de não perder dinheiro não está te atrapalhando aí na busca do seu enriquecimento? Vou te dizer que provavelmente sim. E eu vou provar aqui nessa live de hoje o porquê disso. Mas vamos lá. Se a gente falar um pouco de medo, né? Na verdade, qual que é o medo de investir? Não é medo, pô, eu não quero, eu tenho medo de investir porque eu não gosto. Não, não é. O medo de investir vem, na verdade, pelo medo de perder dinheiro. E isso sim que atrapalha o negócio. Isso que atrapalha a nossa geração de riqueza. Todo mundo tem medo, eu também tinha medo de investir. E aí, se a gente for extrapolar isso para as pessoas super ricas, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, investimentos e empresas e tal, essa pessoa também provavelmente tem medo de perder dinheiro. Então, esse medo ele é comum, seja a pessoa rica ou seja a pessoa pobre, as pessoas têm medo de perder dinheiro. Isso não é algo, perder grana não é algo que vá satisfazer ninguém. Ninguém vai ficar feliz de rasgar uma nota de dinheiro. Não vai, mesmo que a pessoa tenha muito dinheiro. Cientistas, e olha que maluquice, é uma coisa que vai além do nosso psicológico, é fisiológico, inclusive. Cientistas já estudaram e começaram a chegar em conclusões de que quando a gente perde dinheiro, a área do nosso cérebro que é ativada é exatamente a mesma área de quando a gente sente dor, uma dor física, uma dor emocional, qualquer tipo de dor. Então, perder dinheiro literalmente dói. Como esses cientistas aí estudaram, isso é real, né? Não é modo de dizer, perdemos dinheiro dói. E tem inclusive um ponto que é bem interessante. Esses mesmos cientistas fizeram estudos de que se, por exemplo, você sai de manhã de casa e você deixa cair sem querer uma nota de R$ 50 na rua. Você foi tirar ali a carteira do bolso, caiu uma nota de R$ 50. Não viu que caiu, obviamente. Quando você chegou no seu destino, você abriu sua carteira e viu que estava faltando cinquentão. A dor que você sentiu ao ver que você perdeu R$ 50, ela é maior do que a alegria da pessoa que encontrar os seus R$ 50 na rua. Isso prova que perder dinheiro nos dói mais do que o sentimento de ganhar dinheiro nos traz de satisfação. Ó que louco, por isso que na hora que a gente vai investir, a gente tem tanto medo de buscar investimentos de maior risco, justamente porque ele dói demais se por algum motivo esses investimentos não andam da forma que a gente gostaria e acabam se desvalorizando quando a gente perde dinheiro de fato. Então, qual que é o ponto aqui, o grande X da questão? A gente, obviamente, vai ter sempre medo de perder dinheiro, isso é normal, mas de alguma maneira a gente precisa conseguir controlar esse medo para não deixar esse medo influenciar nas nossas decisões de investimento. Se esse medo começar a influenciar as nossas decisões, a gente vai acabar caindo num lugar de fazer decisões muito simples ou de tomar decisões sempre muito defensivas, e aí a gente não vai conseguir encontrar retornos bons. Maluco, né? Então, aprenda não a não ter medo, né? Mas aprenda a controlar o medo para que você não fique paralisado de fato por esse sentimento e não deixe de fazer e buscar investimentos melhores, investimentos de mais risco. Medo, e esse medo, né, normalmente a palavra medo, ela vem muito quando a gente se encontra numa situação de desconhecimento, em que a gente não sabe o que está por vir. Pô, pega um exemplo, se você está aí dirigindo seu carro, e aí eventualmente você acaba parando numa parte da cidade que você nunca foi, numa parte da cidade que você não conhece. Eventualmente você pode começar a ter um sentimento de medo maior por estar naquele lugar. E não necessariamente por aquele lugar ser um lugar perigoso e tal, mas muito porque você não conhece aquele lugar, não é um ambiente natural para você. Então o desconhecido traz medo. Vou pegar um exemplo meu aqui prático. Pô,
quando eu estava na escola e eu ia fazer uma prova. Normalmente eu tinha medo de fazer a prova? Depende da prova. Eu tinha medo de fazer aquela prova que normalmente eu não tinha estudado direito, ou aquela prova que eu não tinha total domínio e conhecimento daquela matéria. E aí com isso eu ficava com medo da prova, com medo do que eu podia encontrar, com medo do desconhecido, como é que vai ser a questão, qual que vai ser o nível de dificuldade dessa questão. Por isso que vinha o medo. Quando você eventualmente estudava demais e estava bem preparado para fazer uma prova, estou dando um exemplo aqui da escola, porque imagino que a maioria de nós deve lembrar de como que era fazer prova, né. Então, quando você estudava bastante, você estava mais confiante para aquela matéria, você ficava ansioso, você ficava nervoso, mas o sentimento não era exatamente um sentimento de medo, era um sentimento muito mais de ansiedade, porque você sabe a matéria, porque você estudou, porque você tem domínio. Então você está ansioso para saber se vai cair aquilo que você estudou ou não e tal. Por isso que o medo, na verdade, ele vem muito mais do desconhecimento, propriamente dito. Por isso que quando a gente pega essa teoria do medo, né, e traz para os investimentos, o medo da gente perder dinheiro nos leva a investir e buscar investimentos do quê? De pouco risco. Investimentos que a chance da gente perder dinheiro é muito pequena. Agora, se você começar a puxar no seu conhecimento, na sua memória, que tipo de investimento que a gente vai encontrar de baixo risco? Pô, um deles que deve piscar na sua cabeça aí é a poupança. Todo mundo fala que poupança não tem risco nenhum. E qual que é o retorno da poupança? Não é um retorno medíocre, é uma porcaria de retorno. Então, o medo de nos fazer perder dinheiro nos leva a ir para investimentos de baixo risco. Investimentos de baixo risco nos leva a investimentos de baixo retorno. E aí, investimentos de baixo retorno nos leva a perder dinheiro, porque eles retornam pouco. Então, no final, a gente tem muito medo de investir nos leva, né, esse muito medo de investir, esse muito medo de perder dinheiro, na prática, nos leva justamente a perder dinheiro. Olha que loucura. Vou dar um exemplo aqui, tá? Quanto você acha que está a inflação nos últimos 12 meses? Pô, tá na casa aí de 11%, 12% mais ou menos, né? 11,2%. Sabe quanto que a poupança rendeu nos últimos 12 meses? Que é considerado talvez um investimento é um investimento seguro e talvez é o investimento mais difundido na população aí como um investimento de fato seguro, rendeu 6,8%, quase metade da inflação. Então a galera que está com o dinheiro lá na poupança, acreditando que aquele dinheiro está bem protegido e que não quer buscar mais risco porque tem medo de perder dinheiro, na verdade você está perdendo dinheiro, aquela sua grana está sumindo, você está perdendo o poder de compra versus a inflação. Então, não adianta você simplesmente falar: "Não gosto de procurar risco no investimento, que eu vou ficar aqui em lugares muito seguros", porque a chance de você estar perdendo grana é muito grande. Beleza? Então a primeira dica que eu vou dar aqui na live de hoje é a seguinte: estude para que você de fato conheça o caminho que você está pegando nos seus investimentos. Para que só dessa forma você passe a ter menos medo de investir. E aí, com menos medo de investir, você vai ficar menos paralisado e você vai começar de fato a encontrar soluções melhores. Quando eu comecei a investir, lógico que eu tinha medo. Eu ainda tenho medo de investir hoje, a gente sempre vai ter, é natural que a gente tenha. Mas quando eu comecei a investir lá atrás, o meu medo era muito maior do que é hoje. E ele era muito maior porque eu tinha menos conhecimento. Com menos conhecimento, e nesse lugar então do desconhecido, obviamente que eu vou ter mais medo. Pô, eu ficava pensando, e aí, será que esse investimento que eu estou fazendo vai dar certo? Quanto que eu deveria investir nesse investimento aqui? Será que eu estou pondo muito dinheiro ou será que eu estou pondo pouco? Será que essa empresa que eu estou comprando ação vai dar certo no futuro? Será que esse investimento vai me trazer retorno? São dúvidas muito normais e que a gente sempre vai ter. Mas no começo, quando você está aprendendo a investir, essa dúvida é muito maior. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês alguns dos meus maiores erros nos investimentos e alguns dos meus maiores sucessos. E aí eu vou contar o porquê um pouco desses erros e porquê desse sucesso e como que eu faço, né, para conseguir de fato controlar e como que eu faço para medir o tamanho desse medo e transformar isso em tamanho de investimento. Beleza? Já a gente daqui a pouco vai falar disso. Antes, eu quero só dar um recado importante. A gente está chegando na semana do Plano 1K, está muito perto. Semana que vem, entre os dias 6 e 10 de junho, vai rolar a semana do Plano 1K.
eu vou contar para vocês todas as minhas estratégias e vou te ensinar como que você vai fazer para conseguir chegar nos seus R$ 1.000 de renda passiva todos os meses, investindo em fundos imobiliários e ações. Se você quiser se inscrever, recomendo fortemente que você se inscreva. O link está aqui na descrição do YouTube, se você estiver vendo essa live no YouTube, ou na bio do Instagram, se você estiver assistindo essa live aí no Instagram, tá bom? Beleza, bora para a próxima dica então. Estude sobre os seus investimentos. Estude sobre o mercado de ações para que você consiga ficar mais, se sentir mais confiante para fazer os investimentos. Não confunda ser corajoso com ser maluco. Então não adianta simplesmente você falar: "Ah, eu vou dominar esse meu medo aqui, eu vou me jogar de cabeça nesse troço sem estudar, sem nada". Não, isso aí você tá sendo maluco. Você não está dominando medo nenhum, você está querendo ser corajoso, só que na verdade você está sendo doido. Não faça isso. Pô, imagina o cara, né, falar: "Não, eu quero construir uma casa em cima de um único pilar, porque sim, porque eu quero ser corajoso de fazer isso". E aí, você moraria numa casa que está apoiada num único pilar? Pô, a pessoa que mora ali pode falar que não tem medo, né, não tem medo da casa desabar e morrer. Mas, e aí, se esse pilar cair? Lascou, né, lascou bastante a vida. Então na hora de investir é a mesma coisa. Não queira bater de frente com medo, achando que investir basta você controlar e ficar corajosão lá e investir de uma vez, sem saber. Não, você precisa estudar para você controlar melhor o seu medo, diversifique os seus investimentos, para que você não corra riscos desnecessários, para que você não apoie sua casa em cima de um único pilar, e se esse pilar vier a cair, a sua vida nesse caso vai acabar. Então, diversifique, construa sua casa em cima de vários pilares diferentes. Estude sobre os investimentos, que com mais conhecimento, esse seu medo vai ficando cada vez menor. Ele sempre vai estar aí, mas ele vai ficar menor e mais controlado. Beleza? Então, não invista no desconhecido. Essa aqui é a frase talvez mais chave da live. E aí, eu quero contar para vocês agora, então, um pouco dos investimentos que eu fiz. Eu separei aqui 3 investimentos que eu fiz que deram muito errado, e eu coloquei aqui 3 investimentos que deram bem certo, que são investimentos que eu já encerrei minhas posições aí no mercado de ações, e aí eu vou contar o porquê. Bom, primeiro, né, investimentos que deram errado, acho que tem um aqui que alguns de vocês devem ter em carteira aí se você já investe em renda variável. O primeiro deles é a IRB. A IRB é uma empresa de resseguros, empresa que passou por uma polêmica gigantesca, teve fraude contábil na demonstração de resultados da empresa, teve executivos soltando informação falsa no mercado, falando que tinha grandes investidores americanos comprando ações da empresa quando na verdade não tinham. Tinha também grandes executivos e pessoas importantes da empresa querendo maquiar o resultado para ganhar bônus, para ganhar uns bônus bem volumosos e ganhar uma grana boa e tudo isso enganando o mercado como um todo. Então a IRB passou por uma série de polêmicas muito ruins, fez investimentos péssimos e aí a IRB desvalorizou pra caramba, mais de 80% se você olhar aí no último ano. E eu numa desses momentos, né, eu não tinha a IRB na carteira, mas num desses momentos eu comecei a olhar e falei: "Bom, é uma empresa de resseguros, empresas de resseguros têm obviamente atuam, né, num mercado muito difícil, mas é uma empresa super necessária. É aquela empresa que quando a seguradora é acionada, normalmente, ela vai diluir o risco da seguradora com uma segunda empresa, que é essa empresa de resseguros. Só que essa empresa de resseguro, ela precisa ser muito boa na hora de precificar esse custo que ela vai cobrar na hora de prestar esse serviço, porque senão pode ser que ela chegue a ter dificuldades e até quebrar, né. Imagina que se todo mundo resolver acionar o seguro ao mesmo tempo, a empresa vai ter que bancar uma grana muito maior do que a grana que ela recebeu quando ela vendeu aquele resseguro. E a IRB começou a perder muitos desses clientes, né, ou na verdade começou a ter perdas muito relevantes desses clientes, que começaram a acionar o seguro nos seus bancos, Banco do Brasil, Banco Itaú, Bradesco e assim por diante. E aí esses bancos acionam a resseguradora para ajudar ali a compartilhar esse prejuízo que eles vão ter. E aí a IRB começou a desembolsar mais grana do que ela estava recebendo. E muitos desses desembolsos, ou seja, desses investimentos ruins que a IRB fez, eram investimentos fora do Brasil. Então era em dólar, e aí imagina que você tem que desembolsar em dólar ainda por cima. Resumindo, a IRB
entrou numa tempestade perfeita. E ela se desvalorizou pra caramba. Num desses caminhos, a IRB chegou a valer mais de R$ 40 e tal, depois ela veio caindo, 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 aí em um dado momento ela chegou e estabilizou um pouquinho lá perto dos R$ 20, e aí começou toda a polêmica da IRB. Quando bateu mais ou menos 8,50, eu falei: "Vou comprar a IRB, já caiu demais, a empresa não vai quebrar", ela tem grandes bancos suportando por trás, então ela é a líder de mercado no Brasil, essa empresa não vai quebrar, na minha visão. Os executivos começaram a ser todos trocados, então começou a entrar uma nova gestão, aquela gestão polêmica não fazia nenhum sentido estar lá mais. A equipe técnica da IRB, né, tem um histórico muito bom de ser uma equipe muito conhecedora do assunto, então na minha cabeça aí fazia sentido comprar um pouquinho de IRB, e assim eu fiz, paguei lá meus 8 e poucos reais. Logo em seguida, os bancos controladores, emitiram mais ações, porque eles precisavam se capitalizar para conseguir bancar ali todos aqueles seguros que estavam sendo acionados, e aí fizeram uma emissão a R$ 6,30, algo nesse sentido. Ou seja, as ações que estavam a 8 já começaram a cair em direção aos 6. Aí eu comprei um pouquinho nessa nova emissão a 6 e pouco, para deixar a história mais longa um pouco curta, hoje ela está valendo o quê? 2 e pouco, R$ 2,90. Então foi um belo de um tombo. Quando eu olho aqui a minha perda, eu ainda tenho essa ação na minha carteira, eu não vendi a IRB, mas eu estou perdendo 66%, ou seja, eu tenho menos da metade do capital que eu investi, beleza? Foi uma perda aí relativamente dolorosa, mas daqui a pouco eu vou te contar porque não está doendo tanto. A minha segunda perda, e essa daqui eu já encerrei minha posição, eu não tenho mais ações, foi a Helbor. Não sei quem conhece, Helbor é uma empresa de construção civil, é uma empresa que tem um banco de terrenos bem interessantes, então ela tem terrenos muito bem localizados, principalmente na cidade de São Paulo, e empresa de construção civil, ter terreno é ouro, né? Ainda mais se for bem localizado, terrenos de boa qualidade. Mas a Helbor estava passando, ainda está passando por alguns problemas de resultado, fluxo de caixa, tinha um endividamento alto. E aí eu acreditei que essa empresa, no boom que a gente teve de construção civil, de financiamento barato, essa empresa ia deslanchar. Comprei Helbor, e aí a empresa não deslanchava, não deslanchava, não deslanchava. A taxa de juros começou a subir, o financiamento começou a ficar mais caro, a inflação alta, custo de matéria-prima alto, custo da construção alta, e a Helbor não deslanchou. E aí eu decidi vender minhas posições, eu assumi a minha perda, perdi 51% nesse investimento e me desfiz dela. E foi uma boa, tá? Porque hoje ela já continua caindo bem mais, então se eu tivesse mantido essas ações eu estaria com mais de 80% de perda. Então foi melhor ter perdido só metade do que ter perdido 80%. E a minha terceira perda aqui que eu separei para comentar com vocês hoje foi a Tecnisa, também uma empresa de construção civil. Não vou repetir aqui o contexto do porquê que eu acreditei que a Tecnisa poderia surfar uma onda boa, porque basicamente foi o mesmo contexto que eu acabei de contar sobre a Helbor. E a Tecnisa ela tem menos empreendimentos, ela teve um empreendimento muito grande que ela se enrolou ali, não foi um empreendimento que vendeu como ela gostaria, mas eu achei que ela ia conseguir deslanchar e recuperar, não rolou também. Vendi perdendo 48% desse investimento, mas também não me arrependo de ter vendido. Se eu tivesse segurado, eu já estaria perdendo mais de 70% também, então foi melhor perder quase metade do que perder 70%. Qual que foi a pegada aqui, tá? Isso que eu contei para vocês agora foram 3 empresas que 2 eu já encerrei minha posição, uma eu ainda tenho, em que eu perdi dinheiro ou ainda estou perdendo. Mas foram empresas que a minha perda de capital foi R$ 5.395. Guarda esse número, tá? Porque daqui a pouco eu vou começar a falar das empresas que foram boas negociações, bons investimentos, e aí a gente vai comparar qual foi o valor perdido desses investimentos que não foram bons versus o valor que eu ganhei dos investimentos que foram. E aí você vai entender por que que é importante a gente controlar o medo e identificar aonde que a gente tem que ter mais medo de investir e onde a gente pode ter menos. Beleza? Vamos lá, agora falar então das empresas que foram bons investimentos. A primeira delas que eu separei aqui foi a Klabin. Recentemente até comentei um pouco sobre essa empresa. Klabin eu comprei em 2019, empresa que tem a receita super diversificada, receita dolarizada, então moeda forte. Ela estava na época que eu comprei com o preço da commodity, né, de papel e celulose muito baixo, nas mínimas históricas, então a empresa estava com uma dívida alta,
estava com umas receitas comprometidas, mas ela estava investindo em novas máquinas e nova fábrica para se tornar mais eficiente, melhorar a rentabilidade. Então, parecia um momento ruim de uma empresa muito boa. E aí eu comprei ações da Klabin. Essas ações acabaram se valorizando mais rápido do que eu imaginava, e aí eu me desfiz dessas ações no ano passado. Mas o meu ganho percentual foi de 67% com essas ações, beleza? Então, guarda aí 67%. A segunda empresa que eu tive e também já me desfiz foi a Vulcabras. Não sei se você conhece a Vulcabras, é uma empresa aí que trabalha basicamente com sapatos esportivos. Tem marcas também licenciadas da Under Armour, que é uma marca aí, esportiva, né, que vende não só calçados, mas vende roupa, vestuário também. Então ela é a empresa responsável por trazer os produtos da Under Armour e ter as lojas e vender aqui no Brasil, que é uma marca muito forte no mundo. E ela vende uma série de tipos de tênis diferentes, Mizuno, são tênis de alto padrão e de alta qualidade, principalmente para quem faz esporte. E o ticket médio desses produtos é bem alto, então ela atua num nicho de mais alta renda. E aí eu comprei a Vulcabras na época bem ali do Covid, em que todo o vestuário, o varejo se desvalorizou pra caramba, e foi uma empresa que para mim fazia muito sentido comprar, estava muito barata, se valorizou e eu acabei me desfazendo dela com 74% de lucro. Então, Klabin 67, Vulcabras 74. E a terceira empresa que eu separei aqui para contar para vocês foi a Natura, foi uma empresa que eu já tinha de longa data, há mais anos lá atrás, e foi uma empresa que se beneficiou muito aí de vários movimentos que ela fez, aquisições de outras empresas, ela mais do que dobrou de tamanho em 5 anos. Então, foi uma empresa que eu acredito muito na gestão, tinha resultados importantes e uma perspectiva boa. E aí eu vendi, depois de dado momento, as ações da Natura com 84% de retorno. Beleza? Então separei aqui 3 ações que eu falei que eu perdi dinheiro e 3 ações que eu ganhei. As ações que eu perdi, só para relembrar, eu perdi R$ 5.395. As ações que eu ganhei R$ 33.055. Então, se a gente fizer o saldo de estudo, a gente está falando de 27, mais de R$ 27.000 de lucro entre as perdas e os ganhos que eu tive. E por que eu estou te dando esses 3 exemplos aqui de 3 perdedoras e 3 ganhadoras? A gente está falando disso sobre nesta live de medo. Porque justamente por eu estudar sobre o assunto e ter mais conhecimento nos investimentos, eu consigo identificar que tipo de empresa que faz sentido, que tem uma perspectiva de fato melhor e que tipo de empresa que não tem. E mesmo que eu ainda, na minha avaliação, faça sentido investir numa empresa que eu acredito ser mais arriscada, o meu medo de perder dinheiro e o meu conhecimento me leva a investir valores menores em empresas de maior risco. E naquelas empresas em que eu tenho mais confiança e que eu acredito na perspectiva e que eu entendo que ela tem ali um futuro mais promissor, eu acabo investindo mais dinheiro, porque meu medo de perder é menor. Justamente porque eu consigo identificar uma empresa boa de uma empresa ruim. Isso só vem através de conhecimento e de estudo. Então, por mais que a gente vá perder dinheiro nos nossos investimentos, isso é um fato, não tem como ganhar em todos os investimentos, a gente não pode ter medo de perder dinheiro. Porque se a gente tiver esse medo de perder dinheiro, a gente vai ficar com a nossa grana parada na poupança. E aí a gente vai estar perdendo dinheiro. Ainda que no número você nunca veja aquele dinheiro diminuir, ele vai estar sempre abaixo da inflação e você vai estar perdendo o poder de compra. Então, sim, você precisa assumir mais risco nos seus investimentos, você precisa assumir sim que maior risco vai te dar mais retorno, caso contrário a coisa não vai rolar, mas você precisa estudar para você, obviamente, não mergulhar de cabeça numa furada, para que você entenda o risco, controle o risco e que você se sinta mais confortável e com menos medo. Eu gosto de falar sempre do teste do travesseiro. Já ouviu falar do teste do travesseiro? O teste do travesseiro é assim: quando você deita a cabeça para dormir, se você ficar pensando em algum investimento que você fez e esse investimento começar a tirar algum minuto, alguma hora do seu sono, esse é o teste do travesseiro, quer dizer que você se expôs demais àquele risco. Quer dizer que você não deveria estar investindo naquilo, ou ainda você não deveria estar investindo naquilo com aquela quantidade de dinheiro que você colocou. Esse teste travesseiro é infalível. Se você estiver dormindo bem, se você não ficar preocupado com os seus investimentos na hora de dormir, é porque você está confortável com a sua estratégia, ou ainda você está tranquilo, você acredita que fez boas escolhas
e realmente não precisa ter medo sobre aquilo. Basta ali continuar acompanhando o investimento, manter a sua consistência aí nos aportes e manter acompanhando, obviamente, o que está acontecendo ao longo do tempo, né? As coisas podem mudar de cenário de uma hora para outra, isso pode acontecer, tá? Então, não pare, não pare de estudar em hipótese nenhuma. Eh, e a grande pegada aqui, o grande segredo para mim é essa questão é do erro, né? Quando errar, erre com pouco, quando acertar, acerte com muito. Uma hora você vai errar, mas se estiver errando com pouco, tá tudo certo, isso não vai machucar demais o seu investimento e nem o seu patrimônio. Beleza? Eu gosto aqui de uma frase que tem que a galera fala assim, né? Pessoas ricas têm medo de perder dinheiro, mas elas investem para ganhar. E as pessoas pobres investem para não perder. Essa frase aqui é meio, não sei se você já tinha ouvido ou não, eu já conhecia ela, mas é bem isso mesmo, né? Se você sempre vai ter medo de perder o dinheiro, mas se você estiver investindo com foco em conseguir aumentar esse capital, uma hora você vai conseguir. Agora, se você ficar só defendendo, 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 jogando na zaga o tempo inteiro, você pode até empatar o jogo, mas você nunca vai ganhar, né? 0 a 0 não ganha jogo, 0 a 0 não ganha campeonato. Então, de algum momento você vai ter que arriscar um pouquinho mais e vai ter que ir para a ofensiva, isso é um fato. Beleza? E aí eu quero terminar aqui a live de hoje convidando você para participar da semana do Plano 1K, se você chegou agora e não estava desde o começo da live, essa semana do Plano 1K vai rolar entre os dias 6 e 10 de junho, semana que vem, começando segunda-feira. Eu vou ensinar vocês como conseguir chegar e superar a renda de R$ 1.000 por mês em dividendos, investindo em ações e fundos imobiliários. Vou contar um pouquinho do meu método e vou te ajudar com certeza a você chegar lá também, assim como eu cheguei, tá bom? Se você quiser se inscrever, tiver no Instagram, tá na bio o link, clica lá e se inscreve, totalmente online e gratuito. Só se inscrever. E se você estiver no YouTube, aqui na descrição você também vai encontrar esse link, tá bom? E lembre-se sempre quem que você tem sido na hora de investir. Você tem sido essa pessoa com medo e essa pessoa que está jogando na defensiva ou não? E se é essa pessoa mesmo que você quer continuar sendo? Quem que você quer ser daqui para frente? É o cara da defesa ou é o cara que entende que você vai ter que correr um pouco mais de risco para conseguir retornos acima da média? Beleza? Ficamos por aqui. Sexta-feira tem mais live, hein? Um grande abraço. Até lá.